Namastê a todos, uma ótima e abençoada quarta-feira para todos e vamos meditar hoje, tá? Eu trago um texto da página Orienta-me, tá? Da autora Ana Carolina Garcia, certo? Uma psicóloga, tá? Aonde o texto é: não, eu não vou me conformar. Muitas das vezes, muitas pessoas, a maioria das vezes, elas acabam se conformando com tal situação, com tal circunstância, tá? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja num casamento, seja em amizade, seja em comunidade, seja com ela mesma, seja com alguma situação, vamos dizer, ansiedade, uma depressão, e o ser humano, em vez de tentar buscar outros recursos para ver, porque às vezes tem, para certas pessoas, ela vai conseguir encontrar recurso, ela vai encontrar uma saída, ela vai encontrar uma luz no fim do túnel, para sair daquela situação, daquela ansiedade, daquela depressão, daquela tristeza, daquela melancolia, tá? Daquele relacionamento tóxico, família tóxica, certo? Amizades que não agregam, comunidades que em vez de acolher, coloca cargas no nosso dia a dia. Aí a gente olha ao redor e diz, é a vida. Paciência. E vamos empurrando com a barriga, mas aqui está dizendo, não, eu não vou me conformar. Com o que você deve bater o pé mesmo e dizer, eu não vou me conformar. De ser tratada assim pelo meu marido, eu não vou me deixar mais eu ser maltratada pela minha esposa, eu não vou mais aceitar meus filhos me desrespeitarem, eu não vou mais aceitar no trabalho superiores me humilharem. Qual parte da sua vida que você precisa dar um basta, um chega para lá? E cá para nós, que tem certas situações que um foda-se resolve. Principalmente quando é lidar com pessoas. Às vezes, um foda-se resolve muita coisa. Mas, bora ler o texto, certo? A gente se submete a tanta coisa na vida, e isso é verdade. Olha para dentro de si, olhe para a tua realidade, olha para o teu agora e veja no que tu tem se submetido. Às vezes, desde lá da infância, da adolescência, ou depois que casou, ou depois que entrou num relacionamento, num emprego, numa comunidade, a quanta coisa a gente se submete e a gente vai morrendo e sucumbindo aos poucos para não desagradar, né? Comece a se avaliar e a olhar e ver o que tu tem que jogar fora, mandar pra puta que pariu, né? A gente se submete a tanta coisa na vida, se sujeita a determinadas situações e pessoas, mas aí a gente pensa que a vida, às vezes, é assim mesmo e tudo bem, né? É mais fácil dizer, tá tudo bem, é assim, é a vida. Para não ter que se dispor, para não ter que botar o dedo na ferida, para não ter situações desagradáveis, para não resolver, porque vai dar um burburinho. E aí a gente diz, é assim, é a vida, deixa assim, deixa quieto.
Às vezes é assim mesmo e tá tudo bem. Mas vamos combinar? A gente não precisa disso, não é mesmo? Nós encaramos todos os dias nós encaramos situações que nos fazem nos adequar a guardar a nossa e guardar a nossa opinião para nós mesmos, a sermos mais flexíveis, maleáveis, não é mesmo? A gente se torna maleável para situações desagradáveis para nós. Nos tornamos pacientes e flexíveis, mas quando chega a nossa vez, não tem nada disso. Por isso que precisamos diferenciar entre ser uma pessoa boa e uma pessoa boba. Saiba diferenciar entre ser boa, bom, ou bobo ou boba, certo? Afinal, as coisas não podem ser do nosso jeito o tempo todo e não podemos falar sempre o que pensamos, né? Mas a gente deixa os outros cagar na nossa cabeça e falar o que bem quer pra gente, mandar na nossa vida, criticar, julgar, apontar. A gente guarda, mas deixamos que os outros façam da nossa cabeça um ninho de passarinho para cagar. Aprendemos a ter mais jogo de cintura, a sermos mais tolerantes com as pessoas. E isso é uma coisa positiva e necessária no dia a dia. Outra coisa bem diferente é nos sujeitarmos, nos submetermos a coisas que achamos que precisamos passar. Achamos que precisamos passar. Ninguém precisa passar por nada. Ninguém. Se está tirando tua paz, o teu sossego, o teu sono, a tua saúde mental, não vale a pena. Não precisamos conviver ou estar com alguém que nos cause um grande desconforto, que nos alfinete sempre que tem uma chance, que seja maldoso só para se sentir melhor, nos diminuindo ou minando a nossa autoestima. Não precisamos de qualquer pessoa, de qualquer companhia, só para não ficarmos sozinhos, antes só do que mal acompanhado. E com a minha paz de espírito, com a minha paz mental em dia. E por medo de não termos amigos, a gente deve se contentar com o que tem, como somos forçados a acreditar. Ou seja, devemos nos contentar com migalhas, com pouco amor, pouco carinho, pouco respeito, pouca dignidade, pouca compreensão. Nos ensinam a aceitar migalhas. Deixa eu dizer uma coisinha. Ninguém merece viver de migalha. Amizade que te dá migalha, um marido que te dá migalha, uma esposa que te dá migalha, uma comunidade que só te dá migalha, tu não precisa disso. Tu é um ser divino, o eu sou, o Criador Supremo habita dentro de ti. Tu não nasceu para viver de migalha de ninguém. Vamos deixar isso bem claro e coloque isso na tua mente. Tu não precisa de um relacionamento de merda que te dá migalha
E a migalha ainda é uma porcaria. Convenhamos. Nós podemos sim compreender que essas pessoas nocivas não podem fazer mais parte da nossa rotina, não pode fazer mais parte da nossa vida, não pode fazer mais parte do nosso convívio, certo? Apesar de fazer parte do nosso passado, da nossa história, isso é uma realidade estática que não podemos mudar. Nós podemos sim e devemos buscar algo que esteja mais alinhado com a gente. Devemos recomeçar para criarmos um futuro diferente e sejam novas amizades que já não servem mais ou um novo relacionamento que não nos dá aquilo que precisamos, não nos supre. Não nos dá paz, não nos dá alegria, não nos dá motivação, a pessoa tá nem aí, a pessoa te ignora, a pessoa lá quer fazer joguinho. Isso é uma merda, né? Relacionamentos onde um homem e uma mulher quer fazer joguinho, isso é uma foda-se então esse relacionamento, né? Não precisamos nos conformar, nos contentar com aquilo que nos deixa infelizes, abatidos, tristes, desanimados. Para o outro nos amar. Nos amar é entre parentes, né? Gostar da gente, querer sempre a nossa companhia. Tudo isso para não sermos o quê? Descartados. Trocados por outro, por outra. E de repente nós vemos sozinhos, nos sentindo solitários. Porque fomos trocados. Mas dai graça se tu for trocado ou trocada por outra pessoa. Não se humilhe a um homem, não se humilhe a uma mulher. Porque se um homem te ama, ele te respeita, ele te assume, ele só fala com você, ele não tem outros contatinhos de mulher. Ele não tem aquela lista enorme nas redes sociais, pura mulher nua, desnuda. Aonde ele fala com você, arruma uma desculpinha e depois vai falar com as outras pelas tuas costas e vice-versa. Se cruzarmos essa linha, a gente se perde de si mesmo e nos desconectamos daquilo com aquilo que realmente importa para a gente. A gente se engana um pouco para poder viver e achamos que não fazemos tantas concessões assim, não é? Fazemos isso com aquele trabalho que detestamos e mesmo assim continuamos nele. Fazemos quando escolhemos uma faculdade baseada em grana e não no que a gente ama e quer fazer. Fazemos isso quando queremos agradar aos outros e acabamos desagradando a nós mesmos. Quando não ouvimos a nossa intuição e seguimos a opinião de outra pessoa sobre o que é melhor para a gente. Quando ficamos em um relacionamento ruim por conveniência ou porque morremos de medo de nos vermos sós. Quando fazemos algo pela família ou por nossos pais só para nos sentirmos queridos e validados. Quando nos culpamos por termos opinado, por termos nos posicionado, por termos sido honestos e falado o que realmente pensávamos. Pode ser sobre uma pessoa ou situação e criamos inimizades ou rompimentos com isso. E isso está tudo bem. E isso deve ser feito. Mas sabe o que eu aprendi? Nada que achamos que perdemos era nosso mesmo. Se a gente perdeu, não era nosso. Solta. Deixa aí. Aquele amigo que virou as costas sem ao menos procurar saber se foi ou não um mal entendido.
aquele familiar que não liga e não te procura, aquele chefe que não tolerou ouvir uma opinião ou um ponto de vista que fosse diferente do dele e te dispensou. Tudo isso não era para ser, não era para continuar. A vida, às vezes, livra a gente do que precisa ir. Retira pedras e obstáculos do nosso caminho. Mas por mais que pareça à primeira vista algo ruim e que nos prejudique, tudo o que acontece é para o nosso benefício, sendo livrados do mal que tanto rezamos toda noite. Lembra? Que muitas vezes você pede para que sejam retiradas coisas ruins da sua vida? Então, você é atendido. Só que aí a gente precisa aceitar que está acontecendo o que nós oramos, o que nós pedimos, né? Só que tu não imaginava que tinha algo errado ali. Não se engane, nos submetemos o tempo todo, mesmo quando não nos damos conta disso. Começa sempre com bobagens, coisas pequenas e sem importância. Afinal, não queremos nos indispor ou causar uma situação constrangedora. Até gradualmente, como o sapo da fábula que não se dá conta que a temperatura da água vai aumentando, continuamos ali inertes, achando que está tudo bem. Só não estamos sendo difíceis. Mas estamos sim nos perdendo pelo caminho. Mas estamos sim nos perdendo no caminho, nos perdendo de nós mesmos, de quem somos, de qual é a nossa essência e do que é bom para nós. Pedacinho por pedacinho, até percebemos que comprometemos a nossa consciência e nossa essência nesse processo de não querer se indispor. Um dia nos olhamos no espelho e simplesmente não nos reconhecemos, a pessoa que nos tornamos e como chegamos até lá. E quer saber? Nunca é tarde para fazer esse caminho de volta e nos reencontrarmos. Só cabe a cada um de nós dar o primeiro passo em direção ao que realmente importa. E o que realmente importa, queridos? Nós mesmos. Voltemos para nós mesmos, para o que nos faz bem, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar emocional e espiritual. Voltemos a ser o que éramos. Deixe as bagagens, deixe pessoas, deixe trabalho, deixe situações. Só não se perca. E se está perdido, você pode fazer o caminho de volta e se reencontrar, certo? E esta foi a mensagem. Um beijo no coração de todos. Arion.